Quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e também livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. As conjunturas, esses momentos que passamos, as lutas que passamos, são momentos, atribulações, apertos, situações difíceis, onde o Senhor nos levantou para fazermos diferença. Eu queria pensar junto com os irmãos em como viver as conjunturas nas quais o Senhor tem nos colocado. Em primeiro lugar, nós podemos viver essas conjunturas, como diz o versículo 1, clamando ao Senhor. E o primeiro versículo diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Como viver as conjunturas do Senhor? Em primeiro lugar, clamando ao Senhor. Mas em segundo lugar também, irmãos, lá no versículo 14, nos diz assim, que Mordecai foi até a sua prima e convocou a sua prima para participar da solução das conjunturas nas quais eles estavam passando. Diz assim o capítulo 4, versículo 14: porque se de todo te calares, Esther, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e também livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Mordecai desafia Esther a uma reação para que eles possam então vencer as conjunturas pelas quais eles estão passando. E a terceira maneira de viver as conjunturas do Senhor está lá no capítulo 5, lá no versículo 4, quando diz assim: respondeu Esther, se bem te parecer, vem o rei e Ramã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Segunda maneira de viver as conjunturas do Senhor, irmãos, é caminhando com sabedoria. Esther arruma, ela prepara um ambiente, ela age com sabedoria para vencer as conjunturas nas quais o Senhor a tinha colocado. Eu queria pensar com você nessa noite sobre isso, irmãos. Aqueles que já conhecem o livro de Esther sabem que Esther está vivendo com os persas. Sabe também que Esther participou de um concurso de beleza e ela se tornou então a mulher mais bonita dos persas. Sabe também que Esther se casou com o rei persa. Sabe que Mordecai foi um primo que educou Esther para que Esther fosse uma mulher capacitada a viver qualquer conjuntura. Esther é uma mulher de Deus, Mordecai é um homem de Deus. Essa história da providência do Senhor na vida deles em pleno Império Persa é muito bonito. A história do Senhor, da providência vivendo agora na vida de Mordecai, na vida de Esther, cuidando de Mordecai, cuidando de Esther, cuidando do seu povo aqui no geral. A história de Esther é muito interessante, a história de Mordecai é muito interessante, porque eles estão vivendo uma conjuntura meio difícil agora. O contexto do capítulo 4, do capítulo 3 é um contexto muito complicado. Mordecai, ele não quer se dobrar diante de Ramã, e agora Ramã se levanta contra ele, e Ramã escreve uma carta para que todos os judeus que estavam convivendo ali no Império Persa fossem assassinados. E agora Mordecai precisa se posicionar, Esther precisa se posicionar, e agora a gente vai aprender como que eles se posicionam, né? O versículo 13 vai dizer assim: então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines, Esther, que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe, Esther, se para conjuntura como esta é que você foi treinada a sua vida toda. Quem sabe? Será que o Senhor treina a gente para vivermos conjunturas? Será que estamos exatamente onde o Senhor planejou que estivéssemos? Será que somos exatamente o que o Senhor planejou que fôssemos?
Será que o Senhor vai nos usar nessa conjuntura ou nas conjunturas, nos momentos históricos que iremos ainda viver? Por que você acha que você está onde você está? Por que você acha que você mora onde você mora? Por que você acha que você é casado com quem você é casado? É mãe, é filho de quem você é mãe e de quem você é filho? Por que você acha que você trabalha nesse trabalho onde você trabalha? Por que você acha que você estuda nesse ambiente onde você estuda? Você foi levantado desde que nasceu para viver as conjunturas do Senhor. E aí a pergunta que Mordecai faz é interessante. Quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes então levantada como uma grande mulher, uma mulher bonita, esposa de um rei poderoso, para viver como rainha neste momento histórico. Quem sabe? Será que é? Vamos estudar como viver as conjunturas do Senhor? Em primeiro lugar, clamando ao Senhor então. Mordecai, guerreiro o nome dele é interessante, Mordecai, talvez seja a pessoa mais importante do livro de Esther, até mesmo mais importante do que a própria Esther. Mordecai significa guerreiro de Mardoque, né? Só que ele não tem nada de guerreiro de Mardoque, ele é guerreiro do Senhor. E diz o versículo 1, quando soube o guerreiro de Mardoque, Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. O servo, o guerreiro de Mardoque, que na verdade é guerreiro do Senhor, é guerreiro de Yahvé, ele sai pela cidade. Quando ele fica sabendo que o seu povo vai ser destruído, quando ele fica sabendo daquele documento que foi levantado por Hamã, condenando todos os judeus da Pérsia, ele sai clamando ao Senhor, se posicionando. Diz o texto, versículo 1, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza, e saindo pela cidade clamou. Não clamou simplesmente, mas clamou com grande e amargo clamor, lamentou, gritou por socorro, se posicionou como guerreiro a favor da solução dessa situação, dessa conjuntura que eles estavam vivendo. Como que a gente faz, irmãos, para viver as conjunturas? A gente precisa clamar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa pedir socorro, a gente precisa se levantar a favor da graça, se levantar a favor do Senhor para fazer diferença. Os grandes homens de Deus viveram conjunturas confusas, mas clamaram, se posicionaram, rasgaram suas vestes, se cobriram de pano de saco e cinza, saíram pela cidade com tristeza, com humilhação, clamaram com amargo clamor: Senhor, intervém nessa situação, intervém nessa conjuntura, me usa, Senhor, me dê sabedoria, me coloca nessa situação como agente de transformação, como agente de mudança nas tuas mãos. Mordecai se posiciona a favor da solução. Ele fica sabendo do problema, ele entende que ele faz parte da solução. Ele não sabe o que vai fazer, mas ele clama ao Senhor e se posiciona a favor da solução. Muitas vezes, talvez todas as vezes, a gente não vai saber o que fazer na conjuntura que a gente está vivendo, mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa clamar, a gente precisa se colocar à disposição de Deus. Os grandes homens de Deus, Daniel se colocou à disposição de Deus, José se colocou à disposição de Deus, Moisés, todos eles se colocaram à disposição de Deus, sem saber muito bem o que iam fazer, mas se colocaram à disposição de Deus. Versículo 2 diz assim: chegou até a porta do rei. Ele se posicionou diante do rei do universo, se colocou à disposição do rei do universo, mas também se colocou ali na porta do rei comum, do rei convencional. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Ele foi onde ele chamaria a atenção. Ele sabia que 100% dos problemas que a gente identifica passa a ser problema da gente. Interessante, né? Às vezes a gente identifica problema e a gente começa a arrumar pessoas para resolver os problemas que nós conseguimos identificar. Os problemas que nós identificamos passam a ser problemas da gente. Se torna então a possibilidade da gente clamar, apresentar para o Senhor e se colocar à disposição para resolver. Mordecai se colocou em evidência espiritual clamando e se colocou à disposição social, se colocando na porta do rei.
O que eu faço? Não sei, clama. Eu não sei o que eu faço, clama. Clama ao Senhor, irmãos, que te capacite a fazer alguma coisa. Ore, chore. Bem-aventurados que choram. Clame ao Senhor, Senhor, olha a conjuntura que estamos vivendo, Senhor. Eu sou teu filho, identifiquei o problema, agora estou me colocando à sua disposição para resolver esse problema. Vá até pessoas, vá nos lugares onde você possa conversar sobre o problema. Versículo 3 diz que em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, com lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Muitos estavam agora na comunhão dos santos, se colocando à disposição para resolver essa conjuntura difícil, onde o povo de Deus poderia ser aniquilado na Pérsia. Senhor, não somente Mordecai, mas Mordecai e o seu povo que te ama, se prostra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilha, ora, me busca, se converte dos seus maus caminhos, então eu ouço dos céus. Eu perdoo os pecados daqueles que não estão me levando a sério. E eu começo agora a sarar, a ajudar, para que a terra encontre cura, para que a terra encontre solução, para que essa conjuntura difícil seja solucionada por um povo que se chama pelo nome do Senhor. A comunhão dos santos a favor da solução das conjunturas difíceis. É para isso que nós nascemos, é para isso que o Senhor nos fez, para nos posicionarmos a favor da solução das conjunturas difíceis. Um povo que ama o Senhor, um povo que se dobra diante do Senhor, um povo que tem temor do Senhor, é um povo que está lutando para que as coisas se resolvam espiritualmente e também socialmente. Daniel se posicionou, irmãos. José se posicionou. Mordecai se posicionou. E nós, como povo de Deus, precisamos nos posicionar. Diz o versículo 4 assim: então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. Ela não sabia o que estava acontecendo, então ela simplesmente mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Eu não quero solução para mim, eu quero solução para o meu povo. Eu não quero solução simplesmente para mim, não é roupa que eu estou precisando. As servas de Ester foram falar para ela e contaram para ele que ele não queria roupa. Ele queria o coração de Ester, ele queria a parceria de Ester. Diz o versículo 5 que então Ester chamou a Rataque, um dos eunucos do rei, e este lhe dera para servir e ordenou-lhe que fosse então até Mordecai para saber o que era aquilo e qual era o motivo de tudo aquilo. Saiu, pois, Rataque na praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. E lá ele pergunta, lá ele conversa: o que aconteceu, guerreiro? O que aconteceu, guerreiro do Senhor? O que está acontecendo? Nós somos guerreiros do Senhor, irmãos. Nós somos guerreiros da luz a serviço da majestade de Jesus Cristo. Precisamos ser sérios e não nos dobrarmos diante dos deuses deste século como Mordecai não se dobrou diante de Ramã. A primeira parte, irmãos, do texto nos ensina como viver as conjunturas, clamando ao Senhor. Somos guerreiros da luz a serviço da majestade. Precisamos clamar e também cooperar com a solução que venha do Senhor. Nos colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor, me capacita. Me usa, Senhor, para a solução dessa conjuntura que é tão difícil. Essa é a primeira maneira, irmãos, de se posicionar para ajudar e vencer e viver as conjunturas do Senhor, clamando ao Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, precisamos também convocar santos para que eles possam também nos ajudar na comunhão dos santos, como diz o versículo 14, quando nosso amigo Mordecai vai até Ester, ele a desafia. Versículo 13 e 14 diz assim: olha, Ester, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas você e a casa do seu pai perecerão. Quem sabe, né, Ester, se para uma conjuntura como esta é que você foi elevada a rainha. Irmãos, a gente precisa convocar o povo para levar a sério as conjunturas do Senhor. A gente não precisa ficar sozinho no clamor. A gente pode chamar gente séria, gente santa. A gente chama o povo para a santificação e a ação diante das conjunturas difíceis. Eis-me aqui pode se transformar em eis-nos aqui.
e é melhor sermos 2 do que 1, é melhor ser 3, é melhor ter parceria para que a gente possa, como gente séria do Senhor, resolver as conjunturas que o Senhor dá de presente para nós. Você pode buscar gente séria, meu irmão, e dizer: vamos nos colocar à disposição para a reação. A gente pode buscar gente santa, a gente precisa chamar gente santa para participar. O Senhor nos plantou onde nós estamos plantados para Ele, mas plantou mais gente séria, gente da comunhão dos santos, também para fazer diferença. Para gente que não se dobra também, mais 7.000 joelhos que não se dobra diante de Baal. Olha o versículo 7. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Pronto. Agora a guerreira Esther também estava informada da conjuntura, da dificuldade social que o seu povo estava passando. Agora a gente pode dizer, agora não é mais Mordecai se posicionando, não são os judeus das províncias se posicionando, mas é o povo de Deus se posicionando a favor da solução dessa conjuntura difícil. E aí agora Mordecai ensina para ela: você é uma rainha que foi levantada rainha para ser diferente e fazer diferença como rainha. Você é alguém que cresceu lá na minha casa, alguém que a gente ensinou todos os projetos de Deus, uma mulher que se transformou numa mulher bonita, se transformou na esposa do rei, a mulher mais importante da Pérsia, e Deus te levantou assim com propósito. Desde que você foi formada, Deus estava trabalhando o seu coração para viver os seus propósitos. A gente pode dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados para viver os seus propósitos. Quando Jó está passando aquela grande dificuldade, ele diz: eu bem sei em quem tenho crido, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a conjuntura que a gente está vivendo. Quem é que aprende com tudo isso? Eu. Quando? Quando eu me coloco à disposição, quando eu me coloco dentro da situação, quando eu avalio a conjuntura e entendo que eu posso clamar e que eu posso também convocar pessoas para fazer diferença também. Esther tem o privilégio de usar tudo o que ela é e tudo o que ela tem para o Senhor. Ela agora tem o privilégio de usar o seu casamento para a glória do Senhor. Ela tem o privilégio de usar a sua beleza para a glória do Senhor. Esther pode usar o seu status quo para a glória do Senhor. Versículo 9: tornou, pois, a Rataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Rataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, nem fui convocada para estar na presença do rei. Olha que interessante. Esther ia treinar agora, ia ter a possibilidade de treinar a confiança no Senhor e aproximar-se do rei e não ser morta por não ter sido convidada. Trabalhar para o Rei do Universo é entrar na presença de dificuldades, entrar na presença de riscos. Ela avisa seu primo, aí Mordecai desafia Esther a não desistir, e ela não desiste. Mordecai ainda avisa para ela: não imagines que por estares na casa do rei, só você escapará entre todos os judeus, porque se você ficar em silêncio, se você não se posicionar, o Senhor vai levantar de outra parte socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do teu pai vão perecer. Você deixará de entender que foi para conjuntura como esta que Deus te colocou onde você está. Opa! Pode fugir se você quiser, tenta fugir do chamado de Deus, mas não tem como. Às vezes a gente dá desculpas, a gente até poderia viver reclamando, afinal de contas, ela desde criança foi criada pelo primo. E agora Esther tem uma vida muito bem aventurada como rainha. E agora, de repente, vem a informação que ela precisa se posicionar como judia, sendo rainha persa.
ela tem que descer do patamar que ela subiu, social, e agora voltar para a sua realidade espiritual e tomar uma decisão acerca do Senhor. E Mordecai lembra ela: Esther, assume uma postura diante do desafio de deixar a boa vida e correr risco de morte por causa dos conceitos espirituais que você tem. Versículo 15: então disse Esther que respondessem a Mordecai. Olha o que ela responde: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuem por mim, não comam, não bebam por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. É o que ela diz: se perecer, pereci. Não vale a pena viver sem entender a vocação. Não vale a pena viver sem influenciar a nossa geração. Não vale a pena ser rainha, não vale a pena ter status quo, se não usarmos o que temos para a glória do Senhor. Então que eu morra, mas que eu faça diferença com aquilo que Deus deu para mim. Vamos todos participar disso, Esther. Vamos todos participar disso. Vamos todos entender que fomos colocados para viver conjunturas santas do Senhor. E agora Esther manda juntar o povo para que se posicione também. E ela diz: irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. A gente só está preparado para morrer, irmãos. Eu digo, a gente só está preparado para viver, irmãos, quando a gente estiver preparado para morrer para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus e cumprindo com os propósitos de Deus. Viver é estar pronto para morrer. Senão, viver é uma ilusão, uma maldita ilusão. Se a gente se acostumar com os privilégios dessa terra e não glorificar a Deus com os privilégios que Deus dá para a gente nessa terra, nossas posses, nossa sabedoria, nossa saúde, nosso trabalho, nossa família, nosso dinheiro, a gente não está vivendo, a gente está iludido. Então Esther diz agora com muita certeza: irei ter com ele, e se morrer, morri, se perecer, pereci. Versículo 17: então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Vamos embora. Vamos servir o Senhor, vamos nos posicionar nessa conjuntura, vamos viver o ministério, vamos usar a nossa família. Nós estamos na história para viver para a glória do Senhor. Nós temos família para glorificar o nome de Deus, temos bens, temos status para glorificar o nome de Deus. Precisamos de coragem para viver e morrer para o Senhor. Precisamos de coragem para glorificar o nome do Senhor. Então que o Senhor também nos dê coragem para que possamos viver as conjunturas que Ele irá nos apresentar, para que possamos nos envolver como projeto de solução para as conjunturas. Solução nele, para que possamos clamar por Ele e convocar os santos para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Como é que termina tudo isso, irmãos? Termina tudo isso com sabedoria, irmãos. O capítulo 5 fala que Esther começa agora a caminhar com sabedoria. Ela vai para casa, ela prepara um banquete. Capítulo 5, versículo 4, ela chama o rei, mas ela chama também Ramã para um banquete. Capítulo 5, versículo 4, respondeu Esther: se bem te parecer, vem o rei e também Ramã, hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Ela prepara um banquete, ela chama Ramã. Ramã fica todo feliz, fica todo empolgado. Ele se sente extremamente importante. Olha, a rainha mandou chamar o rei para um banquete, mas ela me chamou também. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Eu sou a segunda pessoa mais importante aqui do reino. E a Esther usa de sabedoria e começa agora a caminhar com sabedoria. Versículo 14 do capítulo 5 diz assim: então lhe disse Zeres, a sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, uma forca de 25 metros de altura, uma forca bem alta. Faça-se uma forca, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que imediatamente mandou levantar a forca. Ele está achando que ganhou do povo de Deus. Ele está achando que é a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Mas naquele dia, irmãos, o rei tem um sonho, insônia. Naquele dia, o rei manda que se venham as atas. As atas chegam na mão do rei. E ele lê lá que teve um dia que alguém
um judeu, foi até ele e contou que tinha 2 eunucos que tinham preparado o assassinato dele. E ele lê naquele dia, naquela madrugada, e ele acorda e pergunta: quem está no pátio? E quem estava no pátio? Mordecai estava acordado de madrugada, de tão empolgado que ele estava. O rei chama Mordecai, Ramã, e o rei faz uma pergunta interessante para Ramã, e Ramã cai agora na pergunta, né? O rei pergunta para ele: o que você acha que deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Capítulo 6, versículo 6. O que você acha que eu devo fazer a um homem que eu estou com vontade de honrar? Aí o Ramã achou que era ele. O rei estava falando de Mordecai, irmãos. Esse homem que clamou, esse homem que educou a sobrinha nos caminhos do Senhor, esse homem que tinha desafiado a sobrinha a cumprir com os propósitos do Senhor e ajudá-lo a viver as conjunturas do Senhor. Olha como que Deus entra na história, irmãos. O rei tem insônia, acha o nome de Mordecai, chama Ramã e pergunta: o que você acha que eu devo fazer com aquele que eu desejo honrar? Aí Ramã diz: por que você não pega seu cavalo, pega a sua coroa, pega a sua roupa e faz com que ele ande nos pátios aí, né, com todas as honras de um rei? Aí o que o rei diz? Boa ideia, faz isso com Mordecai. Que interessante. Um homem de Deus, numa situação de crise, numa conjuntura horrível, onde o seu povo é ameaçado de assassinato, de genocídio, honrado pelo maior império daquela época, o império dos persas. E agora ele passa, o rei manda que Ramã vá lá e honre Mordecai publicamente. E aí passa, imagina a cena, irmãos. Ramã puxando o cavalo, onde Mordecai está sentado, com todas as honras de um rei. Pensa, será que Deus é um Deus de brincadeira? Será que Deus é um deusinho qualquer? Sabe o que acontece, irmãos? O outro dia, ele vai para o banquete. Quando ele chega no banquete, a rainha conta para o rei que Ramã planejou o genocídio do seu povo. O rei fica muito bravo com ele. Aí ele vai clamar, o rei sai, ele vai clamar para Ester, e ele acaba se deitando na cama de Ester. Quando o rei olha de longe e vê ele deitado na cama de Ester, o rei imagina ele assediando sexualmente a sua esposa. E aí vem o eunuco, o eunuco de Ester, e diz para o rei assim: rei, por que não enforca ele na forca que ele fez para Mordecai? E ele é enforcado, irmãos. Ele é enforcado. No capítulo 9, no capítulo 8, no capítulo 7, ele é enforcado na forca que ele fez para Mordecai. Ramã é enforcado na forca de 25 metros de altura que ele fez para enforcar Mordecai. Capítulo 9, capítulo 8, os judeus são autorizados a resistir à perseguição. Capítulo 9, os judeus vencem os seus inimigos. Capítulo 9, cria-se uma festa para celebrar a vitória dos judeus contra os persas, a festa chamada de Purim. E no capítulo 10 encerra o livro de Ester. E eu queria convidar você para encerrar junto comigo o capítulo 10 da sua Bíblia, onde a gente lê o final de tudo. E olha o que Deus faz nessa conjuntura, nessa situação difícil em que Mordecai e sua sobrinha Ester e todo o povo de Deus se levantam para reagir, clamando ao Senhor, convocando os santos e caminhando então agora com a sabedoria do Senhor e com a soberania do Senhor. Capítulo 10 diz assim: depois disto o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Olha o versículo 3 para a gente fechar o livro de Ester. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de
todo o povo da sua raça. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mordecai não era ninguém quando ele assistiu à conjuntura que o Senhor tinha estabelecido, mas ele clamou ao Senhor. Ele convocou os santos, ele convocou a sua equipe, ele convocou a sua sobrinha, ele convocou a sua família, para que caminhassem com sabedoria, para que caminhassem à sombra da soberania absoluta do Senhor. E o Senhor começou a abrir portas maravilhosas para que essa conjuntura difícil fosse vencida. E ele, Mordecai, o homem que clamou, se tornou o segundo homem mais importante dos medos e dos persas, assim como foi com Daniel na Babilônia, assim como foi com José no Egito. A gente pode estar começando um grande avivamento, irmãos, quando a gente clama, quando a gente entende que o problema é nosso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilha, ora, me busca, se converte nos seus maus caminhos, o Senhor ouve dos céus, o Senhor perdoa os nossos pecados, e o Senhor faz uma revolução na nossa terra. Você pode experimentar isso, meu irmão, você tem que experimentar isso. A gente precisa aprender a viver as conjunturas do Senhor. A gente precisa se responsabilizar por aquilo que é informação para nós. A gente precisa clamar, a gente precisa levantar a nossa família. E a gente precisa caminhar com sabedoria do soberano, com a soberania que nos dá a sabedoria, para que possamos então no Senhor viver dias excelentes de povo que se chama pelo nome do Senhor. Fomos levantados para as conjunturas do Senhor. Nosso papel é clamar ao Senhor, convidar a nossa família, caminhar com a sabedoria da soberania divina e visualizar grandes coisas da parte do Senhor acontecendo em nós e acontecendo através de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe.